continuando a nossa leitura de um livro que a gente não lê faz uns dias, que é do Inconsciente a Deus. A gente não lê, eu não leio uns dias, que é do Inconsciente a Deus, a Sese Cristã e Psicologia de Jung, da Erna van der Winkel. A gente tá no capítulo 5, chamado Casal Progenitor. Deixa a tua parentela. Gênesis 12, 1. A influência dos pais é determinante em toda a vida humana, tanto no ponto de vista físico e material, quanto do ponto de vista psicológico, afetivo e moral. Não é exagero dizer que os pais estão na origem de todas as reações posteriores da pessoa. Pai e irmão são, com efeito, os primeiros seres vivos que a criança vê e reconhece, os primeiros com os quais ela convive, são os que lhe deram a vida, as suas sensações e impressões, as suas afeições e decepções, os seus temores e as suas esperanças. A criança os experimenta e os vive primeiramente em relação estreita com os pais. Suas projeções iniciais se orientam para o pai e a mãe. O pai é o ânimos original para a filha, a mãe é a ânima original para o filho. Às vezes, outras pessoas entram muito rapidamente no círculo familiar, alargando o campo das projeções, mas estas ficam quase sempre marcadas pelas projeções iniciais. Positivas ou negativas, elas criam laços profundos, arquétipos que é útil tornar conscientes na idade adulta, mas o que é preciso romper sem conhecimento prévio das necessidades e das possibilidades vitais da pessoa. Há uma nota em pai e mãe. Suas projeções iniciais se orientam para o pai e a mãe. Há uma pequena nota aqui dizendo: as projeções orientam-se às vezes para o irmão ou irmã, mas secundariamente, a menos que eles desempenhem no psiquismo da criança o papel de pai ou mãe. Continuando, pai e mãe, qual dos dois é mais importante? Não hesitamos em responder que depende das pessoas. Em geral, cada um deles tem uma tarefa a cumprir em relação à criança, mas em esferas, planos e idades diferentes. Evidentemente, o ideal é o casal unido, realizando no lar feliz a harmonia dos opostos. Só uma coisa, a gente já leu essa parte, inclusive, só que eu vou reler porque faz uns dias, né? Deve fazer aí uma semana que eu não leio esse livro, que eu não pego pra ler, pra continuar a ler, então tô voltando aqui do ponto que a gente tinha parado e também eu quero prestar atenção porque esse é um tópico que eu gosto. Nesse caso, independentemente das influências salutares exercidas no desenvolvimento da criança, o casal representa psiquicamente uma reconstituição da unidade. Com a sua presença, a psique da criança não é dilacerada ou despedaçada por uma ruptura dos opostos primordiais. A criança pode crescer e se expandir sem choques. Estes, é verdade, virão de fora, mas a psique terá sempre como base a imago inicial do masculino e do feminino felizmente unificados. Não é esse motivo que nos mosteiros e conventos dá-se muita importância ao ambiente familiar da infância dos futuros noviços e que às vezes se hesita em aceitar pessoas cujos pais não combinavam viviam separados. Deus, sem dúvida, está acima dessas contingências e uma verdadeira e sólida vocação acaba sempre por vencer os obstáculos humanos. Não devemos, porém, estranhar a aparente severidade dos superiores, porque ela leva em consideração fatos psicológicos reais. Pais que não combinam ou pais separados impregnam a psique da criança com uma dissociação, de uma desarmonia entre os opostos primordiais, que, se não forem corrigidos a tempo, podem tornar-se um pesado entrave à evolução anterior. Idealmente, a evolução da pessoa é admiravelmente encaminhada a se processar em 3 fases principais, as quais correspondem às 3 idades da vida: a infância, a maturidade e a velhice. Entre a infância e a maturidade se situam fases de crescimento sucessivos, durante os quais a criança passa para a adolescência e para a idade adulta. Entre a maturidade e a velhice se situam fases do decrescimento do plano da vitalidade física e do crescimento no plano espiritual. A velhice se encaminha para a morte, que, bem compreendida, é de certa forma o resultado final de todo nascimento e promessa da vida eterna.
Não se morre, muda-se de vida. Desde o nascimento, o ser tende a crescer, a se desenvolver. Todo crescimento implica um certo egocentrismo. Assim, o recém-nascido, alimentando-se do leite materno, não tem outra finalidade, senão a do sustentar-se. Ele toma sem nada dar ainda. Para ele, a mãe é apenas aquela que alimenta. Se a criança é confiada a uma ama de leite, produz-se muitas vezes, desde o começo, uma ambivalência entre o seu psiquismo, ambivalência que poderá manifestar-se mais tarde, principalmente se a projeção mãe se orientou para a ama de leite, porque ao que parece, a projeção mãe como projeção pai é inerente a todo o psiquismo. Se a criança não chegou a conhecer seu pai ou sua mãe, essas projeções se orientam para outras pessoas do seu meio. Mesmo quem ficou órfão desde os primeiros dias não está livre do seu problema parental. O período de amamentação é muito importante e já marca profundamente o psiquismo. É a fase chamada oral, durante a qual a criança está normalmente mergulhada no egocentrismo necessário e natural. A desmama, que em geral põe fim a esta fase, se for efetuada sem cuidado e de uma só vez, pode ter repercussões desastrosas na psique infantil. Criar um complexo de frustração que um traumatismo superveniente mais tarde poderá despertar, provocando uma regressão a este estágio e conduzir à desagregação da personalidade no infantilismo, regressão oral. Passada a fase da desmama, a criança participa um pouco mais da vida cotidiana. A mãe deixa de ser somente nutriz, a criança se torna sensível aos seus cuidados e carinhos. Responde segundo seu temperamento e penetra aos poucos naquilo que Jung chama com tanta propriedade de mundo da infância. Um mundo maravilhoso no qual o horizonte da criança se alarga a cada dia, mas ela ainda precisa de proteção e de cuidados para crescer e se desenvolver. Ela ainda tem necessidade de apoiar-se em outrem, de dar seu coração e sua confiança quando os pais não são separados ou ausentes. Essa necessidade se fixará em outros, sem nada mudar no conteúdo das projeções. Peraí. Tá. Se o mundo da infância não estiver contaminado ou deformado pelo meio ambiente, o novo ser começará a tomar consciência de si mesmo e de outros, e fará as suas primeiras experiências sem perder o sentimento de sua segurança. O mundo da infância é algo complexo e infinitamente precioso. Nele, a criança se move à vontade, sem ser separada do inconsciente, nem do sobrenatural. Infelizmente, muitas vezes, este mundo é perturbado, ferido e massacrado, e a análise psicológica revela, com bastante frequência, a importância desses estragos. A saída do mundo da infância se traduz por reações de agressividade, especialmente em relação aos pais, por uma necessidade incoercível de independência, confundida ainda com liberdade, por uma afirmação de si que se exprime em atitudes excêntricas. Agressividade, independência e excentricidade são consequências normais e necessárias da nova fase do crescimento. Elas resultam da ruptura com o mundo da infância e são reações de defesa do ser profundo. Essa ruptura constitui, com efeito, um verdadeiro drama psicológico. Deste universo onde tudo lhe era facilitado, onde tudo era calor e amor, a criança deve sair para enfrentar a vida. Se a adolescência for mal começada, se o adolescente não chegar a se separar de sua infância ou ao contrário, se sua libertação se efetuar de um modo exagerado, ele será incapaz de se tornar adulto. Uma parte de sua personalidade continuará fixada em fases anteriores insuficientemente evoluídas, as quais, cedo ou tarde, trarão perturbações ao caráter, ao psiquismo e à vida. Uma pessoa perfeitamente adulta no domínio do pensamento, por exemplo, poderá permanecer infantil no plano dos sentimentos. Outra, de sentimentos plenamente adultos, poderá permanecer infantil no plano do pensamento ou da sensação.
Sendo a libido essencialmente dinâmica, é fácil compreender que quando uma de nossas funções psíquicas não progride, só pode regredir. As regressões fazem parte, aliás, da evolução. São negativas enquanto permanecem inconscientes, mas conduzidas à consciência servem em geral de trampolim para avançar. Aqui é conveniente distinguir entre mundo da infância e infantilismo. Dizíamos com efeito que a pessoa que não chega à idade adulta regride para alguma fase de sua infância. Esta regressão é chamada infantil, precisamente, porque não está mais de acordo com a idade atual da pessoa. Se na fase oral o egoísmo é natural e mesmo necessário à criança, o mesmo não se dá na idade adulta. Do mesmo modo, se a agressividade, independência e excentricidade são apanágio da adolescência, na idade madura elas não convêm mais. O infantilismo é, pois, uma deformação, uma caricatura do mundo da infância, não tendo mais nem seu frescor, nem sua espontaneidade. Ele não é mais uma promessa de crescimento, mas uma desagregação do ser. Todos nós estamos sujeitos às regressões infantis em consequência, por exemplo, de um choque de ordem psicológica, fisiológica, sentimental, etc. O que se passa então? Sendo a energia psíquica una e constante, a evolução não para, mas uma parte dessa energia, bloqueada pela perturbação interior, reflui, retorna ao passado e se prende a uma fase encerrada da vida, numa época na qual um traumatismo já tinha conscientemente abalado a pessoa. Então, essa energia psíquica desviada do caminho normal de sua evolução desperta ou cria complexos mais ou menos graves, podendo levar a uma neurose e até uma psicose. É nesse momento que o infantilismo se torna uma ameaça para a personalidade. Se a pessoa não tem consciência de seu estado, ela não sofrerá com isso e aceitará ser mimada e cercada de cuidados, mas julgar-se-á incompreendida e maltratada pelos que a cercam, mesmo que eles tenham para com ela uma dedicação total. Ela abusará da bondade dos outros, persuadida ao mesmo tempo de ser vítima deles. Insaciável, quanto mais recebe, mais exige. Se o meio que tem uma parte de responsabilidade estiver também consciente de ceder a esses caprichos, a regressão é quase certa. A pessoa acabará abandonando seu trabalho e seus passeios e tornando-se cada vez mais receosa de tudo. Obrigará seu meio a atenções constantes e a uma presença contínua. Doente imaginário? Não. Doente atingido por um mal que ignore que se recusaria a aceitar espontaneamente, porque o infantil inconsciente é fraco e, por compensação, orgulhoso e autoritário. Se se trata, ao contrário, de uma pessoa lúcida, encontramos-nos diante de um drama psicológico dos mais trágicos e dos mais pungentes. A personalidade adulta, recuando o infantilismo em si mesma, lutará desesperadamente contra ele. A pessoa será ferida e dilacerada por este conflito interior que ela se esforçará para ocultar, sem nunca conseguir. Ela assistirá impotente à degradação e a dissolução de sua personalidade. Torturada pela angústia de fracasso em fracasso, chegará a julgar-se possessa do demônio. Não lhe falta energia nem vontade, mas de nada lhe servirão. O mal é mais forte do que ela, porque as suas causas lhe são desconhecidas. Logo ela se verá impelida à loucura ou ao suicídio, porque, como dissemos, ela sabe que é um tirano e que faz os outros sofrerem, e se esgota na luta contra uma força que a supera. Somente uma tomada de consciência poderá ajudá-la e talvez salvá-la. Em nossos dias, o infantilismo causa prejuízos enormes. A passagem da adolescência à vida adulta é um verdadeiro renascimento entre os povos primitivos ou, em certas seitas, os ritos de iniciação que acompanham este período respondem a uma verdade psicológica inegável. Teremos ocasião de voltar a este ponto quando a pessoa chega à idade adulta, supomos que ela tenha realmente deixado a adolescência, a sua evolução prossegue, mas toma uma orientação nova. Em vez de se concentrar em si mesma, ela se orienta para fora. Todos os problemas humanos entram em cena, inclusive o problema tão importante do amor. A evolução do adulto deve tender para o despojamento do eu, para o dom de si, para a oblação, a fim de atingir a maturidade. Como não existe adulto perfeito, aparecem nesse período os mais diversos conflitos. A verdadeira maturidade seria aquela que, tendo ultrapassado os problemas pessoais e sociais, se voltasse deliberadamente para o espiritual e para a preparação para a morte. Jung fala da primeira metade da vida durante o qual o eu se forma e se engaja nos mais diversos conflitos. É criada, então, a criança de carne,
Na segunda metade da vida, dá-se o despojamento do eu e se forma a criança espiritual. Não existe idade exemplar para a maturidade. Ela depende de cada indivíduo. De um modo geral, os problemas espirituais fazem parte da segunda metade da vida. Por isso, a análise junguiana se dirige tanto às pessoas que já passaram dos 40 quanto ao jovem. Quanto às pessoas que já passaram dos 40 quanto aos jovens. É incontestável que a análise faz transparecer o infantilismo. Com isso, ela permite a recuperação da força psíquica investida nessas regressões. Esta força, uma vez liberada, retoma seu caminho progressivo em direção à maturidade. Nesse sentido, é reduzindo o infantilismo e conduzindo à idade adulta. A análise é uma reeducação psíquica. Ser adulto é ter ultrapassado a fase perigosa da adolescência, é ser capaz de se adaptar à sociedade, de assumir suas responsabilidades de ser humano, de fundar um lar, de se tornar, por sua vez, pai ou mãe. Para se chegar a isso, todas as iniciações antigas ou diversas asceses e as religiões concordam em dizer que a condição essencial é separar-se dos pais, isto é, do mundo da infância. Em que consiste essa separação? Somente na separação de fato concreta? Na maior parte dos casos, a separação já começada na adolescência se efetua quando o jovem ou a jovem abandona a casa paterna para se casar. Em princípio, isso significa que chegar na idade adulta. De fato, porém, isso não basta. E a experiência o demonstra diariamente. O casamento não prova que o indivíduo seja verdadeiramente adulto. Quantas uniões de inconscientes infantis que vêm por aí, nas quais as partes, por sentirem atração e ganharem dinheiro, se iludem. Quantos casamentos mal baratados e quantos divórcios são consequência de tudo isso? Caso a afirmação da personalidade não se faça pelo casamento, essa separação é às vezes espetacular. Os filhos vão para longe ou abandonam os pais de modo ruidoso para se instalarem sozinhos e viverem a sua vida. Na realidade, na maior parte das vezes, não fazem senão endurecer-se numa atitude de defesa ou de agressividade que nada tem de adulto. Separar-se dos pais é uma necessidade interior. A análise mostra que enquanto essa separação psíquica não se consuma, a idade adulta não é atingida. O homem e a mulher que deixaram os pais batendo a porta, que acreditaram libertar-se para sempre de sua tutela, tendem a enfrentar complexos ligados ao pai e à mãe. Pensavam que os deixavam, mas não fizeram mais do que reprimi-los. E toda a sua vida fica entravada pelas projeções pai e mãe não liquidadas. Em geral, esses atos de libertação que lhes parecem viris, ao final das contas, não passam de fugas. Não basta efetuar materialmente a separação, é necessário penetrar seu sentido simbólico, partir ruidosamente, emigrar para o estrangeiro, enclausurar-se atrás das grades de um convento. São coisas que não servem para nada se a separação psíquica não for consumada. Ela não tem necessidade de nenhuma ruptura, ao contrário, constatamos pela análise que ela não pode efetuar-se plenamente sem uma reconciliação profunda com os pais, sem integração pai e mãe, isto é, sem aceitação dos valores primordiais. A idade adulta não é possível. Simbolicamente, a separação dos pais é figurada em geral pela separação da mãe. Isso se explica porque tornar-se adulto é deixar o mundo da infância, que é representado pelo seio materno. Tornar-se adulto é cortar o cordão umbilical psíquico, mas há outras razões para cuja compreensão não serão inúteis algumas noções elementares de simbolismo. Voltar aqui. Os 4 elementos estão na origem de todos os símbolos, pois eles são masculinos, dois deles são masculinos, o ar e o fogo, e 2 deles femininos, a água e a terra. De acordo com a lei da polaridade, eles andam quase sempre aos pares, por exemplo, ar e terra,
O ar, enquanto elemento masculino, é positivo, ativo e fecundante e representa os deuses. O pai, o homem, o espírito, a razão, a terra, elemento feminino, é receptiva, passiva e fecundável e representa as deusas, a mãe, a mulher, a alma, a intuição. Separados, os elementos não são criadores. O ar não pode nada sem a terra e esta é estéril sem a presença do ar. Todas as cosmogonias e mitologias se baseiam nesta união do masculino e do feminino, expressa por meio de diferentes sinais, e tem como fonte o par principal ar-terra, ou ar-água. Em linguagem mais simples, dizemos que, para que haja criação, o elemento masculino viril deve encontrar o elemento feminino receptivo. Esta lei natural e biológica é real e verificável também no domínio simbólico e psíquico. Interroguemos por ora os elementos femininos, água e terra. Desde as idades mais recuadas, eles sempre foram símbolos da Magna Mater. Com efeito, água e terra receptoras recebem a semente, protegem o germe e o fazem nascer. São muitas as cosmogonias que consideram a terra ou a água como matriz universal. As expressões água-mãe e terra-mãe são familiares aos mitos e às religiões. Como todo grande símbolo, a água e a terra têm duas significações. De um lado, matrizes fecundáveis que recebem o germe, protegem seu desenvolvimento e dão nascimento. Do outro, monstros devastadores, corruptores, destruidores, mas também transmutadores. Logo, se a água e a terra dão nascimento, dão também a morte, considerada aqui como transformação ou transmutação, trazendo o nascimento novo em outro plano. Este duplo simbolismo dos elementos femininos se encontra por extensão em todos os símbolos e sinais que deles derivam, sendo assim atribuídos à Magna Mater, a todas as deusas, mães e à própria mãe. De fato, a Magna Mater não é somente a nutriz, envolvente, protetora do tipo Deméter, mas também a mãe devoradora, castradora, madrasta, a grande comedora do tipo Kali Durga. Muitas são as deusas negativas e nefastas, muitos os monstros, as feiticeiras, os papões, as fadas más que os heróis devem vencer. Do ponto de vista simbólico, tudo isso é personificação do aspecto negativo da mãe, seu aspecto sombra. Pelo que sabemos, raros são os casos em que essa dupla significação é figurada por uma só personagem. Este duplo simbolismo existe também em nosso psiquismo e pode ser projetado em uma ou em várias pessoas. Se for projetado num único ser, na mãe, por exemplo, isto cria sentimentos ambivalentes e explica em parte os conflitos amor-ódio que daí resultam, ainda que é somente uma tomada de consciência que pode ajudar e libertar. Trata-se da mãe superprotetora, que, à força de cuidados e atenções, aprisiona literalmente seus filhos, ou da mãe madrasta ciumenta e má, que impede também, embora de outra forma, o desenvolvimento de seus filhos. Num e no outro caso, a separação do mundo da infância do mundo da mãe se torna muito difícil e até impossível, e o adulto, ainda ressentido infantilismo, projetará em seu meio sentimentos que experimenta em relação à sua mãe, enquanto não for libertado por sua nítida tomada de consciência do papel da mãe numa vida numa vida humana. Lembremos que toda projeção é um fenômeno inconsciente. Muitas vezes, a separação da mãe é simbolizada pela sua morte. Muitos mitos narram o combate do herói contra um monstro, um dragão. Ora, simbolicamente, este dragão representa a mãe. E o que está em foco aí é a libertação do filho, que faz da mãe uma heroína. O fato de a mãe ser significada por um monstro ou por um dragão é suficiente para nos dizer que, para o adolescente, ela perdeu momentaneamente seu caráter positivo e lhe aparece como um obstáculo que ele precisa vencer para ir adiante. A morte simbólica da mãe, que em geral o desfecho do combate, é realizada frequentemente com o auxílio de um objeto cortante. Espada, faca, lança. O inconsciente moderno se serve também do revólver. Estes instrumentos que sublinham a agressividade do adolescente em relação à mãe, significam ao mesmo tempo
pelo seu simbolismo fálico, sua afirmação viril. Assim, o gesto de matar a mãe é simbolicamente idêntico ao de penetrar a mãe. Este último gesto é um traço primordial da evolução, da qual ele é o ponto crucial. De fato, matar a mãe é o símbolo arquétipo da ruptura com o mundo da infância. A violência, a crueza, mesmo do símbolo, exprime o drama interior que é realmente para todo adolescente este ato de libertação. Compreendemos assim porque há jovens que pensam que sonham com matar a própria mãe ou com possuí-la. As duas coisas são interligadas. Este motivo responde a um apelo psíquico profundo e universal que não tem nada a ver com a realização concreta de semelhantes ideias. Quantos mal-entendidos e quantos crimes poderiam ter sido evitados se a linguagem do simbolismo não tivesse sido totalmente ignorada da maior parte das pessoas, mesmo das pessoas cultas? Para que serviria esta dura separação se não conduzisse à edificação da personalidade? Digamos, contudo, que a sutileza do simbolismo pode levar a graves confusões. Aqueles que o conhecem mal e que não têm experiência pessoal dele. O mesmo símbolo, dragão, monstro, o mesmo gesto, matar o monstro, exprimem duas fases evolutivas tão intimamente interligadas que é impossível dissociá-las. Entretanto, na prática, raramente elas são vividas simultaneamente. Trata-se do ciclo morte e vida, conhecido de todas as doutrinas exotéricas e de todas. Esticando as costas. E de todas as religiões. Pela análise, nós o encontramos também em nós. O gesto de agressividade que separa o adolescente ou o adepto do mundo da infância o faz atingir a virilidade. É este o motivo pelo qual, nos mitos, nas lendas e nos contos, apesar das múltiplas provas, o herói só poderá chegar até a sua ânima, a jovem pura princesa, depois do combate contra a mãe e a penetração dela. No que se refere a este assunto, o mito tipo é o de Perseu, mas há muitos outros. Transposto para a linguagem junguiana, isso significa que só podemos encontrar a ânima ou o ânimos depois da separação que nos torna adultos. É claro que matar a mãe e penetrá-la são atos puramente simbólicos, não correspondem a uma realidade psíquica e que constituem um perigo quando mal interpretados. Visto sob este ângulo, o complexo de Édipo se transforma consideravelmente e torna um sentido totalmente novo. Para Freud, que ignora o inconsciente coletivo, o problema da morte e da penetração da mãe se limita forçosamente à mãe pessoal, o que reduz a necessidade evolutiva vital de todo ser ao plano do incesto. Para Jung, graças à descoberta do inconsciente coletivo, o problema do incesto volta ao seu lugar entre os grandes arquétipos milenares, destinados a libertar aqueles que o vivem. Não cremos que por causa disso seja necessário negar a existência de sentimentos incestuosos. Às vezes eles existem, mas é necessário salientar seu sentido verdadeiro. A compreensão esotérica por si só é insuficiente. Eles devem ser interpretados sob a verdadeira luz dos símbolos. Na presença de reações incestuosas, é necessário tentar fazer com que o interessado compreenda, com o auxílio de seus sonhos, que tais reações respondem a um apelo profundo de libertação da mãe, a infância, a fim de renascer num plano superior. No caso de incesto flagrante, seria necessário procurar com infinita paciência todos os motivos infantis que ligam inconscientemente o indivíduo à sua mãe. Esta análise deveria ser feita não só com o jovem, com a jovem, mas também com a mãe, muitas vezes responsável por esta situação. Quando se consegue drenar este problema do inconsciente pessoal para o inconsciente coletivo, há grande chance de que cedo ou tarde a pessoa seja salva. Se falamos do jovem ou da jovem, é porque para Jung o problema da separação da mãe e de sua penetração existe tanto nos homens como nas mulheres, o que prova que ele transborda do quadro pessoal e que é o eco de uma verdade universal. De fato, vemos na análise que também as mulheres enfrentam este problema espinhoso, porque é impossível nascer ou renascer sem passar biologicamente e depois simbolicamente pelo seio materno. O incesto é um sinal do arquétipo eterno desta separação, da qual falamos longamente. Compreende-se assim perfeitamente que o problema
o problema mãe não seja exclusivo dos homens. Chamadas também para o caminho da evolução, as mulheres devem travar a mesma luta para vencer a mãe e penetrá-la a fim de renascerem. Como o simbolismo é inesgotável, cada um encontra nele aquilo que, em um dado momento, é capaz de compreender e viver. Assim, o arquétipo do combate contra a mãe não exige do adolescente o que exige do adulto. No caso do primeiro, trata-se acima de tudo de se libertar da infância e de seu comportamento, a fim de tomar consciência de si mesmo, independentemente dos pais, e se adaptar à vida social. Esta etapa não esvazia o arquétipo do combate. Ele se manifestará de tal ou tal forma, cada vez que a pessoa tiver que passar para outro estágio. Por isso, no adulto, ele é encontrado o caminho da maturidade. Aparece, então, o sentido profundo do arquétipo. Não se trata mais do mundo da infância, nem da libertação da mãe natural. O dragão e o monstro aparecem agora com todo o seu sentido. Eles são o símbolo do inconsciente que a pessoa deve vencer e penetrar para atingir o conhecimento de si mesma. Eles representam a Magna Mater, a Mãe Universal, ao seio do qual é preciso voltar para um renascimento para o espírito. E o simbolismo da terra e da água tem aqui toda a sua força. A terra-mãe torna-se receptáculo, fecundando o germe, que representa a pessoa em evolução. No seio da Magna Mater, transposição e não sublimação da mãe natural, o adulto morre para si mesmo e se transforma. É o processo do morrer para renascer. A esta fase de absorção e gestação, Jung dá o nome de travessia noturna. Antes de falarmos dela, gostaríamos de dizer ainda uma palavra sobre a agressividade. Sabemos que na criança e no adolescente, ela corresponde a uma crise normal de crescimento. No adulto, ao contrário, ela denuncia uma fixação ou uma regressão infantil. Mas qual é a razão profunda desta reação? Porque em fase de crescimento, o ser é agressivo. Além das muitas respostas dadas a esta questão, e todas têm seu valor, gostaríamos de chamar a atenção para o papel importante do sofrimento, no seu sentido mais amplo, na agressividade. Acabamos de ver que a etapa de transição para a idade adulta é muito penosa, existem pesados esforços. Muitas vezes a pessoa pensa ter superado a dificuldade, na realidade apenas exaltou um motivo de fuga. A fuga não consiste somente num recuo, numa recusa e, por conseguinte, numa fixação infantil na mãe, mas também numa pseudo-aceitação aparentemente alegre. Esta fuga pode ter as aparências de um impulso para um belo ideal, estudo ou espiritualidade, mas pode ser também uma queda na sensualidade, na dissipação e no vício, servindo cada um desses traços de compensação ou de derivativo da vida adulta. Na maior parte das vezes, as fugas são um esforço fracassado em busca de superação, uma tentativa frustrada, às vezes desesperada, de libertação. E aquilo a que a pessoa tende é escapar ao lado duro e hostil da vida, à luta que ela impõe, ao lado escuro, que é precisamente o sofrimento. Causou-nos admiração constatarmos durante a análise que muitos dos que se dizem adultos vivem em permanente estado de fuga, unicamente porque ainda não enfrentaram o problema do sofrimento e o da morte. Conhecem de ambos apenas o aspecto pessoal imediato, o que os toca, ou então o que esmiuçar internamente. Intelectualmente, filosoficamente, pensando que o dominam. Alguns o projetam em bloco na cruz, imaginando que assim dão prova de alta espiritualidade. Enfim, sob a aparência de aceitação e de compreensão do sofrimento, classificam-se todos os que camuflam inconscientemente tendências masoquistas ou sádicas não superadas. O sofrimento, problema misterioso e grave, não será abordado aqui.